Oi meninas, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser muito legal. São as mulheres da minha família falando um pouco sobre ser mulher e muito sobre o mercado de trabalho, muito sobre trabalhar e servir. E na minha família a gente é muito ligado a Deus, a gente dá muito valor pra Ele na nossa vida, a gente entrega a nossa vida pra Ele, a maior parte das pessoas. E elas trouxeram muito sobre isso, sobre servir a Deus, a minha avó principalmente. E são 4 mulheres. Tem a minha mãe, a minha tia, a minha prima e a minha avó. Essas são as mulheres da parte de mãe, as mulheres da família na parte de mãe, porque a parte de pai é gigantesca. Talvez um dia eu faça um vídeo com ela, mas vai sair sem pé nem cabeça. A minha avó se chama Dalgisa, ela é pastora, ela foi a vida inteira missionária, ela é professora aposentada, ela é formada em História e tem seminário de Teologia. A minha tia é pedagoga e psicóloga aposentada, sempre trabalhou com crianças com necessidades especiais e hoje em dia ela tem um ateliê de costura, ela já é aposentada. A minha prima é publicitária, ela tem 25 anos e ela é muito boa no que ela faz, ela tá aí há um tempo já trabalhando e já é bem posicionada na área. E minha mãe, por fim, é administradora. Ela sempre foi servidora pública, mas sempre foi relacionada com serviço público, mas ela também já trabalhou para empresas privadas. E ela é pastora também. Então, eu achei muito interessante que vocês vissem a cabeça de quem sempre me influenciou a ser a mulher que eu sou hoje e sempre e tá me influenciando até hoje. As minhas opiniões, a minha cabeça, a minha maneira de ver o mundo. Se eu sou a mulher que eu sou é por causa delas. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. E eu não tenho mais nada pra dizer. Fiquem com as perguntas e com essas mulheres maravilhosas. Beijos. Tem que soltar tudo. Vou conseguir. Olha, vai, Mamãe, tempo. Vamos. Já começou Vamos a lá, gravar. voinha, agora eu vou fazer uma pergunta pra senhora. O ambiente muito masculino dentro da igreja e no seminário te afetava de alguma forma? A senhora já percebeu ou se incomodou com uma maioria masculina de liderança no meio cristão? Não, de jeito nenhum. Nunca me incomodou isso. Porque qualquer situação que eu esteja, que eu tenha consciência de que devo participar, nada ao redor me afeta, sinceramente. E como você acha que os homens lidavam assim há muito tempo atrás com uma presença feminina em liderança cristã? Acredito que havia muito preconceito, muito preconceito. Até hoje, no meio evangélico mesmo, a ideia de pastora, eu acredito que há muitos que ainda nem aceitam isso. Mas o meu ponto de vista é o seguinte: se Deus chamou, não interessa o preconceito de ninguém. Não tem nada a ver com o que os outros pensam. Não tem que dar satisfação a ninguém, nem a ideia que alguém tenha. O ponto importante comigo é o meu relacionamento com o meu Deus. Tia, você acha que a maioria feminina no meio pedagógico é consequência de um preconceito masculino com profissões de cuidado e ensino? Talvez no início, mas eu não acho que seja consequente de preconceito. É porque desde o início dos tempos, né, as mulheres sempre se dedicaram ao cuidado com as crianças. E isso está na Bíblia também, né? Que é uma das funções das mulheres, né? Em cuidar também dos filhos, ensiná-los, né, no caminho, ensinar os mais jovens. Isso está. Então, eu acho que é uma das habilidades que Deus deu às mulheres, a sensibilidade que a mulher tem a mais do que os homens, no ensino, no conduzir a casa, em organizar as crianças e ensiná-las. Eu acho que não, se for preconceito, tudo bem por parte dos homens, mas que as mulheres devem fazer isso sim, porque inclusive está na Bíblia. E os homens desse meio, assim, você já chegou a trabalhar com algum homem? Olha, eu sempre fui professora e no meio sempre tem um ou outro que se dedica também às crianças.
mas não é a maioria, aliás, é a minoria. Até mesmo na igreja se pode verificar. Hoje em dia ainda tem mais a questão legal também, né? Porque inclusive em alguns países, alguns lugares, já se colocam até câmaras em função de tantos abusos que se tem, né? Então há também uma preocupação nesse sentido. Na minha escola mesmo tinha, quando eu era pequena. Mamãe, você lidava com algum tipo de machismo quando trabalhou na Polícia Federal ou no Ministério da Justiça? Não. Você percebia que outras mulheres sofriam machismo lá dentro? Porque quando eu sempre trabalhei como administradora. E eu não era ligada à carreira da polícia. Então, não tive esse tipo de preconceito, pelo contrário. Mas eu percebi que as mulheres da carreira policial, elas têm que se impor muito num ambiente que era predominantemente de homens. Eu hoje em dia trabalho numa área como administradora, num ambiente predominantemente são as mulheres. Então, poucos cargos são ocupados por homens e meu órgão tem muitas mulheres. Tá, na sua área de atuação, você vê que há momentos de machismo, até mesmo vindo de mulheres? Sim, inclusive a gente está lutando para que em 2020 seja 50% mulheres e 50% homens na área de criação. Que não é assim. Os líderes, os diretores de criação, todos são homens, a maioria, e a gente sempre procura valorizar quando acha uma mulher em alguma área de liderança. Qual a importância das mulheres ocuparem um espaço de predominância masculina? Aí é uma pergunta ampla. A Você importância... responde primeiro? Não, pode cada um responder. Acho que a importância é que a mulher reconheça o seu valor, porque quando a mulher não percebe o próprio valor, o ambiente vai sendo dominado por aqueles que querem liderar ou dominar, e a área de atuação que a mulher podia muito bem atuar, ela mesma perde, porque competências e habilidades que ela tem deixam de ser usadas. E eu acredito que em cada área vai aparecer alguém que vai se revelar ao contrário. E aí, independente de ser masculino ou feminino, mas há pessoas que invejam o lugar dos outros. E aí tentam diminuir alguém para poder aparecer. E eu acho que em qualquer área, tanto mulher como homem, aquele que tem consciência do que ele faz ou do que ela faz, ela deve ter segurança disso, não se preocupar com quem quer lhe derribar do local, da posição que alguém ocupa, para vir ocupar o seu lugar. Cada qual ter consciência daquilo e não vai ceder, não deve ceder para satisfazer o egoísmo de quem quer que seja. De Tanto fato, homem como mulher. as mulheres, elas têm uma desvantagem aí, né? Porque elas, desde sempre, elas foram colocadas no lugar inferior, né, aos homens. Então hoje a gente luta para conseguir pelo menos uma equiparidade, assim, né? Em áreas criativas a gente sempre vê que os homens, eles ocupam os lugares mais altos, ocupam os lugares de chefia, e em outras áreas também, até porque as mulheres, elas não eram, como é que eu posso falar, incentivadas a trabalhar, principalmente com coisas que não eram, entre aspas, coisas de mulheres fazerem. Então, Fora de casa, né? fora de casa, não era incentivada a trabalhar fora de casa. Eu, por exemplo, sempre ganhei mais que meu marido e hoje em dia eu sustento a minha casa. Então, imagina se eu não tivesse trabalhado, como é que seria isso? Eu acho que em cada situação, tanto homens como mulheres precisam descobrir qual o propósito da sua existência, né? Em qualquer profissão, em qualquer lugar, em qualquer situação que esteja, né? E quando, por exemplo, mulheres querem, de uma certa forma, impor ou assumir papéis que não são dela, a coisa não anda bem,
Da mesma forma, homens também, que querem assumir coisas que não são da sua natureza, porque Deus criou todo mundo com uma natureza específica. Apesar de sermos todos iguais perante Deus, Deus deu uma característica específica para cada um. Então, se esses propósitos não são cumpridos, as coisas não vão bem, nem para homens, nem para mulheres. Então, não é só a questão de feminilidade ou masculinidade. É questão de você saber exatamente para que você foi criada e descobrir as suas habilidades, naquilo que você é capaz de desenvolver e fazer isso bem feito, né? Porque você faz não só para si, mas para quem está ali ao seu redor e para cumprir o propósito de Deus. Então, se você não faz isso, a pessoa eternamente vai ser infeliz, se ela não consegue cumprir aquilo para o qual ela foi realmente criada. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui com relação a ser pastora. Ainda há muito preconceito, ou sei lá o que que faz, que alguns homens, alguns até pastores, acham que Deus não chamou a mulher para o ministério. Tem gente que pensa até que a mulher deve ficar calada na igreja e tal. Então, Deus lhe chama, e quem é chamado por Deus sabe que foi. Mas tem alguém que não concorda e tem preconceito com você. Você vai obedecer a Deus naquilo que Ele lhe mandou, ou você fica preocupada em atender a opinião dos outros? Por exemplo, Deus me chamou, me mandou fazer isso aqui. E vamos dizer que eu sabia o tempo todo que alguém pensaria que isso é bobagem, isso é coisa da cabeça. E se eu tivesse feito isso, eu desagradaria meu Deus no chamado dele para mim, ou eu iria atender as pessoas que não querem, até o inimigo, até Satanás mesmo, que fica tirando essas oportunidades das pessoas e competindo com Deus naquilo que Deus diz para os servos deles fazerem. Então, tanto homem como mulher, falando agora como a Areli falou, se Deus não chama um homem para o ministério e ele vai, não vai dar certo. Se Deus não chama uma mulher para o ministério e ela vai, não vai dar certo. Tem que ter o chamado dele, ter consciência disso e saber que o chamado é dele, não de homem nenhum. Essa é a minha... Pronto, ninguém me tira disso porque é caso entre mim e o meu Deus. A ele eu tenho que prestar conta. Eu acredito que isso com relação a qualquer profissão ou posição que Deus nos coloca no mundo. Eu acho a coisa mais importante é o meu relacionamento com o meu Deus. Não tenho que dar satisfação a quem quer que seja. Muito obrigada a vocês por participarem. De nada, disponha. Muitas curtidas no canal.